Hoje nós vamos meditar na primeira carta do apóstolo Pedro e no capítulo 4, e vamos ler do versículo 1 ao 11. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 ao 11. O texto tem como vai basear essa mensagem, que tem como título a conversão do sofrimento em glória. 1 Pedro capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Mas antes vamos orar ao Senhor. Deus, nós te rendemos mais uma vez graças, louvores, Senhor, e neste momento queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, em completa, Senhor Deus, atenção, reverência, respeito, Pai amado, a Tua santa palavra que será ministrada aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, ao pleno entendimento de tudo quanto o Senhor haverá de falar conosco. Deus amado, ser com cada um de nós, Senhor, nos dá clareza por meio do Teu Espírito Santo. Traz-nos, ó Deus, completa vontade, Deus, de nesse momento estarmos entronizados a Ti. E portanto, Senhor, fala conosco. Ajuda-me, Pai, segundo Tua misericórdia, para que aqui eu possa, Senhor, como mensageiro Teu, expor de forma que venha glorificar o Teu nome, esta parte das Escrituras Sagradas, que tanto hoje, eu creio, Senhor, haverá de falar aos nossos corações e o Teu nome também ser glorificado. É no nome de Jesus, Deus, que a Ti oramos. Amém. 1 Pedro capítulo 4, versículo do 1 ao 11, título da nossa mensagem, a conversão do sofrimento em glória. E diz assim o texto: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Queridos, há uma doutrina filosófica que surgiu na Grécia e tem como nome o hedonismo. E o hedonismo, ele afirma que o prazer é o supremo e mais importante bem da vida humana. E querido, segundo o conceito hedonista, independente de onde venha
independente de onde se origine o prazer, terá sempre a mesma qualidade. O único caminho para a felicidade é a busca do prazer, segundo o hedonismo. É a busca do prazer, não importando a sua origem, não importando o que faz. A felicidade é vivida pela diminuição da dor e do sofrimento. Esse é o entendimento. É através deste conceito que a maioria da humanidade tem buscado e tem se contentado com esse tipo de felicidade, ou seja, é diminuindo a dor e o sofrimento. E queridos, contentar-se com a felicidade assim é contentar-se com a felicidade superficial, circunstancial, ou seja, eu sou feliz somente dependendo da forma e como eu esteja vivendo, da circunstância que eu estou vivendo. E isso é contentar-se com algo muito pequeno, muito ínfimo, sem valor. É uma felicidade absolutamente terrena, totalmente dependente das minhas emoções, dos meus sentimentos e do meu estado do físico. Então, para o hedonista, esse conceito é para ele somente a única opção de caminho para ser feliz, para encontrar a felicidade. E nesta opção única de caminho, tem-se um ponto em comum em relação com os conceitos de Deus, quanto exatamente à felicidade. Porque a afirmação de Deus, a afirmação do Senhor, o Todo-Poderoso, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quanto à busca da felicidade, é também através de um único caminho. Então aqui há um ponto comum entre os dois conceitos. Contudo, este ponto é em busca deste caminho, segundo as Escrituras Sagradas e a filosofia de Deus. É a que Jesus respondeu em João 14, versículo 6, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então aquele que conceitua, aquele que fundamenta o caminho da busca da felicidade, queridos, ele é o próprio caminho, ele é a fonte da felicidade. Somos feituras de Deus, e por sua misericórdia, por seu amor compassivo e por sua graça, somos salvos. E quando Ele nos salva, o faz no propósito de nós como salvos amá-lo, de nós como salvos glorificá-lo, e de nós também como salvos desfrutar da sua comunhão e desfrutar com Ele isso eternamente. E é nesse propósito de Deus que se baseia, que se fundamenta a maior de todas as felicidades. Porque a felicidade do cristão é única só, é uma única só. A felicidade do cristão é poder gozar e usufruir da presença de Deus em sua vida. Isso é o máximo. E de nada mais que isso o cristão precisa para ser feliz, exceto a não ser a presença do Deus da sua salvação. Salmo 16, versículo 11 diz: tu me farás conhecer a vereda da vida, a tua presença, na tua presença há plenitude de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente, eternamente. É na presença de Deus, queridos, é somente na presença de Deus que existe plenitude de alegria. E em nossa relação de comunhão, em nossa relação de intimidade, ali, nessa relação, haveremos de experimentar delícias perpétuas, delícias eternas, que durarão para sempre, que não são efêmeras, que não são passageiras, mas são infinitas.
Entretanto, em nosso tempo contemporâneo, no tempo em que vivemos, o presente tempo, a humanidade busca de forma louca e desenfreada o prazer. E olha, venha de onde vier, seja da forma que for e custe o que custar. Que o prazer venha para mim, ainda que esse prazer seja a infelicidade do outro. Não interessa, o que interessa é ser feliz. A humanidade de hoje busca como fonte de felicidade e como fim, como o escopo, ou seja, como um projeto de vida, como alvo, um alvo sublime e excelso de vida, exatamente estas coisas. Contudo, sendo você um cristão, eu entendo que esteja vivendo nesse exato momento situações muito difíceis. Se você é um cristão e que vive esse cristianismo, você está vivendo dificuldades. Eu creio que suas noites devem estar muitas vezes pela madrugada, elas devem estar sendo inundadas, alagadas pelas lágrimas que derramam e banham seus rostos. Eu penso na provável possibilidade presente, que neste momento presente, que haja no ser, na sua alma, uma grande compulsão, um aperto no seu coração. Eu acredito que você, sendo um cristão, você esteja vivendo sérias aflições por estar passando por vales de dores, por vales de sofrimentos. E olha, e em nada isso, esse viver, essas situações adversas, esses vales de sofrimentos, em nada isso combina, em nada isso se harmoniza com o nosso tempo presente. Portanto, é possível que você se pergunte: se sou cristão e Jesus é minha fonte de prazer e felicidade, Ele é o meu caminho, o caminho da felicidade, por que afinal eu estou sofrendo? Por quê? Porque eu estou em pecado, porque eu estou pecando. Será que Deus está me castigando? Será que eu não tenho, minha fé é tão pouquinho assim? Será que eu não tenho tido fé? Ora, se eu creio em Deus e Ele é a fonte de plena alegria, se Ele é a fonte de prazer, de felicidade, mas eu, um cristão, eu estou sofrendo, será que esse Deus de fato existe? Será que Ele é de fato todo-poderoso? Será que Ele de fato é o Deus bondoso, benigno? Se Ele é, por que Deus não extingue então o mal de uma vez por todas? Por quê? Queridos, eu quero lhes dizer o seguinte, que o sofrimento, ele não escolhe endereço. O sofrimento, ele não escolhe nível intelectual. Ele não escolhe nível social. Ele bate a porta do rico e do pobre. Ele não escolhe crença e fé. Ele bate na vida de uma pessoa que tem fé e naquele que é um ateu. O sofrimento, queridos, ele existe de várias formas. Ele atinge todas as pessoas. E olha, vamos lá para o Salmo 23, versículo 4. Ele diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Então, queridos, a Bíblia tem relatos que fundamentam de forma categórica que Deus não nos isenta, que Deus não nos imuniza de dores e de sofrimentos, mas que Ele estará a todo tempo conosco em meio a este sofrimento. A promessa é essa. Vamos lá, Gênesis 50, 20.
Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem para que fosse preservada a vida de muitos. Romanos 8, 28. Promessa maravilhosa para todos aqueles que são crentes cristãos, que foram lavados pelo sangue precioso de Jesus Cristo e por isso o amam. E sabemos, nós temos que saber, se você não sabe, passe a saber, que todo cristão deve saber, como Paulo diz, e sabemos, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, em todas as circunstâncias de nossas vidas, sejam coisas boas ou ruins, Deus age e trabalha para o benefício de nossas vidas e evidentemente para o louvor e para a glória do seu nome. Filipenses capítulo 1, versículo 12, Paulo escreve assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu e que não eram coisas boas, e vocês sabem que não, vocês sabem como foi o ministério de Paulo. Ele disse que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho, ou seja, tem servido para testemunhar que de fato eu sou cristão e tem um Deus que é por mim e que tem um Deus que está comigo em todos os momentos, e que esse Evangelho, através dos meus sofrimentos, ele tem sido testemunhado e pregado. Deus transforma as circunstâncias adversas de nossas vidas em prol do nosso benefício para a glória do seu nome. Mas, queridos, ainda que nada aconteça, ainda que as circunstâncias adversas não mudem, mas continuem, que elas não parem, que elas não cessem, Deus, queridos, Ele continua sendo a razão de nossa alegria, a origem e fonte de prazer e felicidade das nossas vidas. Então, dessa forma, eu quero juntamente com vocês nesta mensagem observar alguns princípios sob a luz do texto em 1 Pedro, no capítulo 4, esse que lemos, para que assim nós possamos saber como podemos então triunfar, como podemos vencer estes sofrimentos, e assim eles venham se converter em glória. Contudo, antes, eu quero falar sobre algumas verdades bíblicas. E a primeira dessas verdades é que, se por acaso lhe disser o contrário, a Bíblia não fala isso. A primeira verdade é que não existe base bíblica para se afirmar, para pelo menos imaginar, ou mesmo pensar, que Deus vai sempre nos livrar ou mesmo nos isentar de lutas e sofrimentos. Não há base bíblica para isso. A mesma Bíblia que fala que o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, não é assim que diz? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Essa mesma Bíblia, ela em seguida, mais um pouco à frente, nesse mesmo salmo, ele vai dizer que andaremos por um vale de trevas e morte. Nosso querido irmão Agostinho, ele fala algo fabuloso e verdadeiro e bíblico. Ele diz assim: Deus só teve um filho na terra sem pecado. Contudo, nenhum filho sem sofrimento. Só um sem pecado, e esse nós sabemos quem foi. Mas os demais
Mas quanto a todos eles, todos os filhos de Deus, o legítimo e nós adotados por Cristo Jesus em fé, nenhum filho sem sofrimento, e inclusive aquele sem pecado. Segunda verdade é que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas essas coisas, como falamos, implicam em coisas boas ou coisas más. Ou seja, queridos, Deus tem um controle de tudo. Nada, absolutamente nada, sai do controle da sua poderosa destra. Ele tem os arreios do mundo em suas mãos. Ele bota para avançar, bota para parar. Ele bota para o lado direito e para a esquerda. É Ele quem está no comando. Ele é o Deus soberano. Ele tem poder sobre tudo e sobre todas as coisas. E este entendimento não pode e não deve simplesmente só fazer parte da nossa fala. Romanos 8:28 é muito bom para os outros e para a gente. Quando o negócio está apertando, Romanos 8 vale só para os outros, não vale para a gente. Não pode ser só na fala, só na conversa, só na teologia. Não pode ser só na nossa confissão. Mas é absolutamente necessário que essa promessa se evidencie em prática no cotidiano de nossas vidas. O deserto árido para aqueles que o amam e que estão passando por ele, tem absoluta certeza que tudo isso está passando e sendo processado, sendo visto, observado pelos olhos soberanos e oniscientes de Deus. E olha, o resultado final haverá de ser canalizado, sabe para onde? Para o benefício dos que o amam. Ou seja, no fim não tem como não dar certo. Vai dar certo, ainda que pareça tudo errado. Essa afirmação eu tenho por certo que muitas pessoas não entenderão, e aqui eu me refiro agora é a terceira verdade. Muitos vão dizer que isso é loucura. Muitos vão dizer que isso se trata de uma maneira de viver masoquista. É porque você é um masoquista. Você adora sofrer e dizer ainda que é para a glória de Deus. Ou se não, outros dizem que Deus sabe. Uma vez eu falei sobre a história de Jó, comecei a falar um pouco e disse que Deus ruim. Mas a Bíblia, queridos, nos diz que o Evangelho é loucura para os que não creem. Mas você crê? Para os que creem e estão sendo salvos, este Evangelho é poder de Deus. Portanto, ainda que as circunstâncias na vida daqueles que amam a Deus não mude 1 centímetro sequer, que em um olhar plenamente humano não haja mudança alguma, ou seja, ainda que o deserto continue deserto, e ainda que a aridez torne-se cada vez mais seca, ardente e quente, Deus continuará sendo o mesmo na vida daqueles que o amam. O mesmo. Ele não muda. Queridos, se Deus é motivo de nossa alegria e felicidade, ainda que nada esteja indo bem, continuaremos tendo motivo de declarar que sua existência e comunhão conosco é fato de profunda alegria e felicidade. Não é aconselhável motivar e consolar o irmão em Cristo que está com dores e passando por sofrimentos, e dizendo-lhe que se acalme, pois as coisas irão mudar, as coisas vão ficar melhor, que diga
que isso, numa ótica humana, numa visão humana, isso vai melhorar, como muitas pessoas fazem. Temos que ter cuidado com essas afirmações, porque pode ser que não melhore. E agora? Por muitas vezes não mudam, continuam e pioram. Salmo 30, versículo 5 diz assim: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Nós usamos muito isso mediante as pessoas que estão passando por sofrimento. Olha, aguenta aí, amanhã vai ser outro dia e as coisas, o choro vai parar e só vai ter alegria. Querido, a Bíblia se completa, se explica. Ela mesmo ela não se contradiz. Nós não podemos dizer sobre esse versículo 5 de Salmo 30 fora, sem haver uma ligação desse texto com o texto de Apocalipse, no capítulo 21, lá no versículo 4, quando diz: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quando é que isso vai acontecer? Na glória. Na glória. Então Salmo 30 está completamente ligado com Apocalipse 21, 4, queridos. O amanhecer sem choro, só alegria, só na glória. Quer viver isso agora? Pede para morrer e vai. Nossa esperança e perspectiva de vida não pode estar vinculadas apenas na vida de agora. A palavra nos adverte com relação a isso. E nós estamos vivendo uma perspectiva como cristãos, como igreja de Cristo, nesta terra. A palavra diz: olha, você é o mais miserável de todos os homens. Apocalipse, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se esperarmos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Então colocar perspectiva nesse tempo presente é não crer na perspectiva da promessa da palavra de Deus. E esta promessa, a promessa do Senhor, é que não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, dor, sofrimento, clamor, e não haverá mais morte. Queridos, que promessa maravilhosa, que verdade estupenda, mas ninguém se lembra dela. Não importa o que você esteja passando nessa presente vida, pois isso não representa a última palavra. Queridos, a palavra final está no capítulo final, e foi Deus, unicamente Deus, quem escreveu este capítulo, o capítulo da plena realização e da eterna alegria para todos aqueles que o amam. Foi Ele que escreveu. Não por nada que Abacuque disse o seguinte: ainda que nada vá bem, contudo eu exultarei, eu me alegrarei em meu Senhor, o Deus da minha salvação. Você tem podido dizer isso? Ainda que nada vá bem, contudo eu vou me alegrar, eu vou ficar feliz em meu Senhor, o Deus da minha salvação. E Tiago diz assim, no capítulo 1, versículo 2 ao 4, ele diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros,
sem lhes faltar coisa alguma, maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, observando, queridos, estas afirmações bíblicas, eu quero ver junto com você algumas verdades que vai nos ajudar em meio ao seu sofrimento. Você está sofrendo? Se prepare que você agora vai ser orientado pela palavra de Deus para transformar o seu sofrimento em glória. Versículo 1 ao 3 de 1 Pedro, capítulo 4. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Nós vamos verificar nesse texto que os sofrimentos de nós cristãos, as nossas provações, as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos choros, eles vão nos ajudar a vencer, a triunfar sobre o pecado. Evidentemente que é natural nosso. Se eu vou pegar aqui nesse vidro e aqui vai doer, eu vou evitar pegar. Então, via de regra, as pessoas fazem de tudo para evitar sofrerem, sentirem dor. Contudo, o cristão, ou seja, o seguidor de Cristo, ele haverá de se colocar na disposição em fazer a vontade de Deus, ainda que isso implique em dor e sofrimento devido à sua obediência. Aqueles que estão dispostos a sofrer por Jesus Cristo, fazendo a vontade dele, estes colocam-se em total oposição ao pecado. Não pode haver exemplo de sofrimento na vida do cristão que o estimule e o fortaleça a enfrentar as dores e sofrimentos em sua vida, como o exemplo do Senhor e Salvador de sua vida, Jesus Cristo. Se queremos ter um exemplo, buscarmos ter exemplos, para que isso venha nos estimular e nos fortalecer em meio a tantos dores e sofrimentos, olhe para Cristo, aprenda com Cristo, caminhe com Cristo, ouça a Cristo. Você vai se sentir completamente motivado e motivada. Afinal, queridos, o servo, o cristão, ele não é melhor que o seu Senhor, ele não é melhor que Jesus Cristo. Jesus, ele nos diz que se o mundo lhe perseguiu, lhe odiou, lhe afligiu, da mesma forma irá nos afligir e fará com que venhamos sofrer também. O cristão, por entender que é pecador e que o estado de perdição e condenação que o pecado lhe infligia, o pecado, a condenação que o pecado lhe imputava, que jogava sobre isso, que lhe acusava, ele vê através do sofrimento que os prazeres mundanos e da carne não trazem benefício para a sua vida. Nenhum benefício. O cristão verifica que tem duas opções: ou ele peca ou ele sofre. Ou peca ou sofre.
Se escolher o pecado, ele não vai sofrer perseguição do mundo. Ao contrário, ele vai se aliar ao mundo, ele vai se juntar ao mundo. Se escolher sofrer por não pecar, esse será perseguido pelo mundo. Contudo, ele não se junta com o mundo, mas se junta a Jesus Cristo e se junta por toda a eternidade. E pode haver algo mais glorioso que isso? Exatamente isso, queridos, é converter sofrimento em glória. É glorificar a Deus. Para triunfar sobre o pecado através do sofrimento, o cristão terá que tomar de forma invariável e firme 3 posições. Olha o que Pedro diz, ele diz: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Essa é a advertência e orientação do apóstolo Pedro. Ou seja, ele diz: levantem-se como soldados obedientes e se armem, porque a batalha é intensa, é cotidiana, é diária. A posição que temos que ter é declarar definitivamente guerra ao pecado sem qualquer tipo de trégua. Aí Pedro diz mais. Ele disse: pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Aí ele diz: para que, no tempo em que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. A segunda posição que o cristão deve tomar é conhecer a vontade de Deus e obedecer. Eu só vejo muita gente falando. A gente fala com muita facilidade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O difícil é buscar viver essa vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e agradável. Agradável para o cristão que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus e que agora está em luta contra o pecado. Agradável para os olhos de Deus que o salvou, mas não é agradável ao mundo e aos nossos desejos internos, aos desejos da nossa carne. E continua Pedro dizendo: no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante, abominável. Então, queridos, o nosso passado de escravidão ao pecado não deve ser lembrado de forma saudosista, com saudade, com melancolia. Ao lembrarmos do nosso passado de escravidão, devemos nos remeter a uma vida que não queremos mais viver ou reviver. Uma vida que agora rejeitamos, pois sabemos quem éramos e quem somos agora. Éramos escravizados e agora somos livres. Ei, nós éramos condenados e agora somos salvos. Nós sabemos para onde nós íamos e agora nós sabemos para onde vamos. Estávamos destinados ao inferno e agora iremos para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a terceira posição, me perdoe, é não ter saudade do nosso passado de escravidão e pecado. E o mundo acha isso uma doideira.
tomando essas três posições, ainda que enfrentando sofrimentos, mas esses sofrimentos irão nos ajudar a triunfar sobre o pecado. E triunfar sobre o pecado, queridos, é algo imensamente glorioso. É converter sofrimento em glória. Os versículos 4, 5 e 6 dizem: eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos, julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Quando o cristão se recusa a tomar parte em atividades com os incrédulos, esses ficam surpresos com a posição do cristão. E o que é que eles fazem? Eles ignoram. O que é que eles fazem? Eles zombam, eles desdenham da sua postura. Olha, só quer ser santo. Quem logo, quando novo convertido, não é logo chamado de pastor? Olha o pastor. Aí a santinha. Só quer ser pura. De primeiro o que acontece é isso. Porque um pecador, e se você for esse pecador, você vai se ver nele. Um pecador que se converte a Jesus Cristo, este passa pelo processo de mudança radical. E muitas vezes sofre o quê? Desprezo dos seus próprios amigos, dos seus antigos amigos, dos seus parentes. A princípio amigos e mesmo parentes. A princípio eles mesmos são impactados com essa ação sobrenatural de Deus, ao fazer de um pecador quanto mais teimoso, persistente, desobediente. Eles ficam impactados com essa transformação, porque agora é um pecador arrependido. Continua sendo um pecador, mas agora um arrependido, um crédulo. E esta transformação, embora inicialmente espantem, traga muito espanto àqueles que ainda não conhecem essa gloriosa graça de Deus, mas no decorrer da maneira de viver desta nova criatura, eles passam a serem impactados. Porém, ao invés de desdenharem, ao invés de ficarem rechaçando, zombando, eles agora ficam cheios de admiração, pois verificam que realmente algo de novo e de bom aconteceu naquela vida. Ou seja, após o pecador se converter a Jesus, o mundo agora passa a observá-lo mais de perto e de forma detalhada, minuciosa. E o sofrimento na vida do cristão leva-o a testemunhar e glorificar a Deus. E isto exatamente ocorre quando ele passa pelo seu deserto e passa sem reclamar. Ele diz que está doendo, mas ele não murmura, ele não maldiz, ele não blasfema, ele não se revolta contra Deus, e tampouco se decepciona com Deus, porque ele confia no Deus da sua salvação. Mas a verdade é essa, é que há uma transformação radical. A princípio ficam a duvidar.
Só dura o primeiro São João. Quando chegar no primeiro São João, eu quero ver. Quem gostava disso, escutou isso. E quando eu me converti, foi uns meses antes, eu não dou até o São João. Já vão 16. Para a glória de Deus. E agora nem pergunta mais. Outro dia eu perguntei a ele, um amado concunhado meu, gosto muito dele. E aí, lembra-se, o primeiro São João? E agora? Ele disse, não, você não tem mais jeito não. Você não faz mais parte do nosso time. Para a glória de Deus. Entre tantas outras coisas. O cristão, querido, testemunha e glorifica a Deus quando, ainda que sofrendo, contudo ele continua vivendo a piedade, continua vivendo de fé em fé, continua buscando e andando com Deus, ainda que sussurre no ouvido, dizendo, ei, acabou, o ministério foi por fim. Você não está vendo você não está enxergando e vendo, escutando os avisos, não, acabou. Mas ele persiste. Na verdade, nesse ponto ele é teimoso demais. Ele continua a orar, ele continua a pregar, ele continua a consolar as pessoas, quando ele mesmo precisa ser consolado. E o mundo, ao olhar para você nessas circunstâncias, ele não compreende, ele não entende você reagir a todas essas coisas dessa forma. Porém, é justamente com essa atitude que o cristão dá o devido testemunho de Deus e o glorifica. Os amigos e entes queridos que não experimentaram desta maravilhosa graça, eles vão ficar surpresos e espantados. Como pode? Como pode, em meio a tanto sofrimento e dor, ele ainda louva? Como pode, ainda em meio a tanto sofrimento e dor, ele canta, ele adora, ele agradece, ele exalta, ele glorifica a Deus? Como pode? Me lembra agora de Jó, que diante de todo o sofrimento que passou, com a perda de todos os seus filhos, seus bens e sua saúde, prostrado com a face na cinza, ele olha para o céu, glorifica a Deus, dizendo, o Senhor me deu, o Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Nossos irmãos Paulo e Silas, após muitos açoites em praça pública, após serem jogados numa prisão suja, fétida, eles louvam cantando a Deus à meia-noite. Tal testemunho impactou os prisioneiros e trouxe salvação sobre a vida do carcereiro. Nosso querido irmão e diácono Estevão, ainda que injustiçado ao ponto de ser apedrejado até a morte, ele intercede em oração pelos seus carrascos. E eu vejo muita gente aí dizendo, aquele que me injustiçou vai pagar caro, porque você vai ver que Deus vai se levantar contra ele. E esses outros têm esses exemplos maravilhosos, mas exemplo igual a este não tem. O justo e santo Jesus Cristo, em todo o seu injusto sofrimento e pregado na cruz, de sua boca só saíram palavras de amor. De amor. E falar de amor é bom demais. Toda poesia que se fala de amor é linda. É ou não é? 1 Coríntios 13, todo mundo diz, olha, eu conheço várias pessoas, inclusive até pessoas ateias, que dizem, olha, quando eu escuto
ouço, ou às vezes eu li já também, 1 Coríntios 13, olha, 1 Coríntios capítulo 3, aquele capítulo eu acho maravilhoso, é lindo. A questão é viver esse amor, o amor que tudo suporta, o amor que tudo sofre, o amor que suporta injustiças, o amor que é paciente, o amor que perdoa. De sua boca só saíram palavras de amor. Não tem como duvidar que o testemunho do cristão, ele impacta o mundo. O ímpio não tem dificuldade em apreciar a pornografia. O ímpio não tem constrangimento nenhum em se lambuzar numa vida de promiscuidade, de prostituição. O ímpio, ele não se envergonha absolutamente de nenhum palavrão que venha dizer. Ele não tem problema de se embriagar, de se drogar. Ele não tem problema de se reunir e contar piadas das mais chulas e imorais possíveis. Não, ele não se constrange com isso. Na verdade, a vida imoral não lhe constrange absolutamente nada. É seu padrão de vida, é seu estilo. E é por isso que ele não entende, porque o cristão não aprecia e rejeita essas coisas. O grande problema é que os cristãos, ao invés de influenciar, estão sendo influenciados. Esse é o grande problema. Na perseverança do cristão em sua fé, Deus, em meio à sua dor e sofrimento, Ele usa sua vida com muito poder para testemunhar e glorificar o nome do Senhor, o Todo-Poderoso. A vida de um pecador, quando salvo, ele tem um propósito de testemunhar a divina e soberana existência de Deus. Testemunhar através de suas vidas sobre Deus. E em meio às circunstâncias adversas e de sofrimentos que enfrentamos por amor de Cristo, viver tudo isso para a glória de Deus é converter sofrimento em glória. Converter sofrimento em glória. No versículo 7, o apóstolo diz: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Estes sofrimentos dos cristãos, na vida do cristão, vai inspirá-lo a aguardar a volta de Jesus com grande anelo, com grande desejo. Versículo 7, repito: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. A expectativa e perseverança do cristão deve estar na gloriosa volta do Senhor Jesus Cristo. Qual tem sido sua expectativa na sua vida cristã? Pedro nos fala sobre fundamentos basilares, querido, principais, primordiais, básicos, que devemos ter o cuidado de aplicá-los em nossas vidas. Veja que Pedro diz: olha, o fim de todas as coisas está próximo. E ninguém se antena nisso. Os acontecimentos entre a primeira e a segunda vinda de Jesus é exatamente o fim. Mateus 24, versículo 8 diz: tudo isso será o início das dores. É o princípio do fim, mas é o fim. É o início do fim, mas é o fim.
E quando Jesus fala sobre isso, ele fala em dores. E quando ele fala sobre dor, ele fala sobre sofrimento. E o fim do fim está mais próximo. O sermão profético de Jesus vem se cumprindo, queridos. Ou ninguém de vocês não estão se apercebendo? Ou será que Jesus, quando disse, olha, vai haver um fim, eu venho, é conversa de Jesus, Jesus contando lorota? Hoje eu vi no Instagram do pastor Jonas Madureira, dizendo lá, sabe o quê? Que hoje não haveria culto. E sabe por quê? Não é porque ele está com preguiça e quer ficar assistindo em casa o Fantástico, não. Não é porque ele arrumou alguma desculpa besta e boba para não vir à igreja, como cansaço, uma dorzinha de cabeça, ou alguma coisa, uma gripinha, uma gripezinha, ou qualquer outra coisa dessa natureza. Ou porque amanhã eu tenho prova e eu preciso estudar, não. Porque todas as ruas que dão acesso àquela igreja, ao redor daquela igreja, estão bloqueadas, sabe para quê? Para passar os blocos carnavalescos. Não há como chegar até lá. Este é o mundo que a igreja tem amado. Este exatamente é o mundo que a igreja tem amado, que a igreja tem começado a imitar. É o mundo que tem mais tempo para ele do que para o próprio Cristo, para a sua igreja, para ser igreja dele. Todo mundo preocupado com tudo, preocupado como vai ser o culto, se o culto vai me agradar ou se não vai, se o culto vai ter um tempo pouco ou não. Parece até que quando nós vamos para a igreja, nós vamos na intenção, já pensando, será que termina logo hoje? Esse é o mundo. Pastor Mário, quarta-feira à noite, ele abre a porta da sua casa às 7h30, entre 7h30 e 7h45, para botar o lixo do lado de fora. Ele e o seu filho Daniel. E quando vai saindo, para duas pessoas numa moto, desce, bota um revólver em cima dele e passa o celular. Ele começa a passar mal. Ele começa a não se sentir bem, fala um pouco alto. A sua esposa, a irmã Valquíria, a missionária Valquíria, escuta lá dentro, sai. O que é que está vendo? E pensando que o pastor Mário estava conversando com alguém. Quando na verdade era um assalto. E aí também já pegaram ela, apontaram o revólver. Cadê o celular? Ele disse, é o celular que você quer? Peraí que eu vou pegar. Eles entraram na casa do pastor Mário. Ela disse que graças a Deus que o celular estava sobre a mesa, foi logo entregando. Ele disse, não, mas tem mais. Todo mundo hoje tem celular. Enfim, levaram os 3 celulares dele. 7h30 da noite, na porta da sua casa. 7h30 da noite. E aí, se a igreja é mais longe um pouco, é perigoso. Se a igreja é para pular, é perigoso. Se tem perto uma comunidade, eu quero saber qual bairro que não tem comunidade. Se começa a tal hora é perigoso, se termina a tal hora é perigoso. Se vai para o trabalho não é perigoso. Se vai estudar não é perigoso. Se vai viajar não é perigoso. Se vai para o cinema não é perigoso. Se vai para a praia, para a igreja é perigoso. Esse é o mundo ao qual nós estamos nos adequando. Esse mundo nojento e perverso. Está aí, hoje. Qual foi a minha orientação? Evitem
a Epitácio Pessoa e o bairro de Tambaú. Isso é o mundo. Tiago, em sua carta, ele nos alerta da seguinte forma: ele diz: sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. O juiz, o versículo 9, no finalzinho, diz: o juiz está às portas. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, é o que o apóstolo diz, Pedro diz. Portanto, devemos mais do que nunca termos o cuidado de vivermos nossas vidas como que Jesus fosse voltar hoje à noite, queridos. O apóstolo Pedro, ele nos adverte: sejam criteriosos e sóbrios. Viver criteriosamente é viver discernindo aquilo que é importante daquilo que não tem valor. E viver de forma sóbria é diferente de quem está ébrio, embriagado. E estas duas advertências de Pedro é para que tenhamos plena vigilância. E assim não nos deixemos ser iludidos em nossos entendimentos por estarmos entorpecidos e embriagados em meio a esses sonhos, essas fantasias causadas por muitas doses que vêm com os cálices em bandejas de ouro cheios de heresias. Eu sei que predatar, marcar dias para a volta de Jesus está em completamente desacordo com os preceitos de Deus. Contudo, viver uma vida cristã desatenta, sem vigilância, sem critério, sem sobriedade, também está. Ainda que lhe custe mais dor e sofrimento, contudo, seja criterioso e sóbrio na sua maneira cristã de viver. Qual é o critério? A vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Está na palavra. Abra e você vai saber. Bote na mente e desça ao seu coração. E Pedro diz: dedique-se à oração. Um cristão que vive sem vigilância, um cristão que vive de uma forma descuidada, sem conhecimento da vontade de Deus, portanto completamente entorpecido pelos seus pensamentos, pelo que acha, pelo que pensa, embriagado por essa sorte de heresias, esse cristão, ele não vai ter êxito em suas orações. Suas orações são ineficazes, seus pedidos são mal motivados, são egoístas, distantes do propósito de Deus, devido somente à sua forma e estilo de vida descuidada e negligente. Tem cuidado com tudo, diligência com tudo, menos no que é de Deus. Tenha cuidado com o estudo, com o trabalho, com isso, com o almoço, com feira, mas não com as coisas de Deus. No capítulo 3, versículo 7, nosso querido Pedro diz que os maridos que não honram e tratam bem suas esposas têm suas orações interrompidas. E agora Pedro nos diz que se um cristão vive de forma desgovernada, distante dos propósitos de Deus, sua oração é ineficaz, pois ele não ora como convém. Portanto, se alguém vive desatento, sem critérios, sem parâmetros bíblicos e embriagado à sorte de toda e qualquer doutrina, ou seja, levado por todo o vento de doutrina, este não haverá de dedicar-se de forma conveniente à oração, e dessa forma ele não vai conseguir converter seus sofrimentos em glória. E não somente conhecer, mas praticar essa vida. O grande problema é que há muita teologia, mas a prática dessa teologia é zero. Conhece tudo, sabe de tudo, capaz de ensinar, mas não a vive. O dia do Senhor
do Senhor, haveremos de ver muitas surpresas. E há muito candeeiro vazio. Muito candeeiro vazio. Cochilando, dormindo. Versículo 8 ao 11. Sobretudo, ame sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força de Deus, que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Compaixão, queridos, é o ato de se apiedar do sentimento de outro. E isto implica colocar-se no lugar do outro em sua situação de completa infelicidade, de completa dor e sofrimento. Ocorre que existem pessoas que não conseguem se sensibilizar com a dor alheia. Há pessoas que são duras de coração e totalmente insensíveis às necessidades do próximo. E sabe isso? Vai até quando? Até quando passam por provas parecidas ou piores. Ou seja, os sofrimentos batem a porta e adentram a sua vida. Agora sim, a quem vai se apiedar de mim? E talvez se lembre que não se apiedou de quem precisava ser da sua compaixão. Voltando ao pastor Mário, o pastor Mário disse que juntou no pessoal da rua dele, era uma rua pequena, disse: nós podíamos nos juntar aqui e botar câmeras, isso, aquilo outro, ninguém se vestir de muita segurança. Esse é o mundo que a igreja tem amado. E aí o que é que acontece? Ele disse: ninguém deu nenhum cabimento. E eu disse: sabe por quê, pastor? Porque ninguém foi assaltado na rua. Quando um outro for, vão se apiedar e vão dizer: e agora aquele plano que tu tens, vamos lá fazer? Na grande maioria das pessoas, o sofrimento faz com que elas mudem a forma de olhar os enfrentamentos e aflições dos outros. O sofrimento faz com que os corações duros e fechados amoleçam e se abram. O sofrimento, queridos, ele tira a dormência, a insensibilidade do coração. O sofrimento, ele transforma um coração, esse coração duro agora, num coração tolerante, amável e generoso. O sofrimento, ele não só abre o nosso coração, mas também ele abre a nossa casa, abre os nossos braços, abre os nossos bolsos. Sim, ele amolece os nossos corações. Sendo assim, ele nos ensina de forma coercitiva, ou seja, na marra. Como diz o sertanejo, debaixo de pau, de cacete, a aprender a ser piedoso, a amar. O sofrimento ensina. Eu já ouvi dizer uma história, um dito, e é certo: a dor ensina a gemer. E Jesus, ele quando trabalha nas nossas vidas, ele trabalha no sofrimento, na dor. Muita gente que se envolve com obras sociais e que não há problema nisso, via de regra, sofreu aquilo que ele hoje defende. Problema com drogas, foi um viciado. Câncer, sofreu câncer ou teve alguém na sua casa que morreu de câncer? Um filho. Via de regra, passa pelo sofrimento para poder se apiedar. Enquanto não passa, não se apieda. Passa fome, agora não, vamos cuidar dos famintos. Passa pelo sofrimento para poder se apiedar. Amargura, perdão, não perdoa, coração duro, tem que passar pelo sofrimento
para clamar pelo um perdão, em especial de Deus, para poder saber perdoar. E Papai do Céu, Ele é expert em narizes empinados e queixos duros para quebrá-los. O sofrimento nos leva a colocar em prática todos os dons que Deus, os dons de Deus em nossas vidas. Ah, você tem dificuldade de amar? Espera aí. Vamos aprender esse dom que é o maior de todos. Você não é paciente? Então espera aí. Tu vai aprender, careca. E por aí vai. Passamos também a usar a nossa boca para expressar a palavra de Deus justamente quando sofremos. Pois a mensagem que devemos expressar não é gerada por nós, a mensagem é de Deus, e nós só a transmitimos através de nossos lábios. Portanto, o sofrimento nos leva a abrir nossos corações em amor aos nossos irmãos, e quando assim procedemos, realizamos a vontade de Deus. Que vontade? De amar o próximo e glorificarmos o seu nome. Quem é o próximo? O próximo de Roberto é quem? Sarinha? O de Ivonete é Jorge, o Gabriel, o meu é Davi, o de Fátima é Edson. Quem é teu próximo? O de Amaro é Augustinho, o Augustão. Quem é teu próximo? Jesus disse que amar esses é fácil demais. Quando isso acontece, que passamos a amar o próximo, conseguimos então agora a amar aquele que nos injustiça, a amar aquele que nos causou dor. Passamos aí a glorificar o nome de Deus. Portanto, convertemos o nosso sofrimento em glória, para a glória de Deus. Ministério do Louvor, por favor. Portanto, queridos, o nosso sofrimento nos leva a lutar contra o pecado. Afinal, melhor é fazer a vontade de Deus, ainda que soframos, do que continuarmos escravos do pecado. Assim devemos declarar guerra ao pecado, que é nosso grande inimigo. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Você conhece a vontade de Deus? Beleza, conhecemos, mas nós estamos obedecendo a vontade de Deus? Há uma diferença muito grande. Conhecer e não obedecer não glorifica o nome de Deus. Quando declaramos guerra ao pecado e firmamos paz com Cristo, passamos a entender que a batalha se deu início. Você lembra desse dia na sua vida? Portanto, agora preferimos sofrer do que pecar. A guerra começou. A batalha é todo dia, é diária e dura. Temos grandes inimigos. Temos um sistema do mundo que nos assedia e temos nos deixado ser assediados. Temos Satanás, que ainda não é o pior deles, eu entendo que não, mas tendo um pior inimigo. O meu pior inimigo, o nome dele é Sérgio Alves Nepomuceno, nascido no dia 21/7/1964. É meu pior inimigo. É ele que dá lugar
ao diabo quando ele se deixa ser assediado, influenciado pelo mundo que ele tem que influenciar. A vida de um cristão é vivida para agradar a Deus e não aos homens. Paulo disse isso. Será que eu vivo, eu prego, eu faço as coisas para agradar a homens? Sendo assim, queridos, nós preferimos sofrer do que pecar, ser escravos de Cristo do que do pecado. Sabemos que se sofremos, sofremos por Jesus. E sofrer por Jesus é glória. É glória. É glória porque o sofrimento converte-se em glória. Sofremos aguardando a volta do nosso Salvador, e as dores já se cumprem. Os sofrimentos por seguirmos Jesus é real, mas a promessa é mais real e grandiosa ainda, porque Jesus nos diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Louvado seja o nome do Cordeiro Santo de Deus. Sofrer por ser salvo em Cristo Jesus é glorioso. Tal sofrimento se converte em glória na eternidade, queridos. Há galardão. Outro dia eu vi um colega pastor num grupo de pastores dizendo: olha, a coisa está difícil, ninguém consegue mais pregar a verdade, estão pervertendo a verdade de Deus, é desestimulante. E eu disse: faz parte, meu irmão, pregue tão somente, mas a gente grande. Há convenções denominacionais que se levantam contra. Eu disse que se levante. E eu citei o versículo de Paulo que diz: acaso eu estou aqui para agradar homens? O melhor. E ele botou, pasme, ele disse mais ou menos assim: será que vale a pena guerrear com estes? Eu disse: eu creio que vale a pena. Eu creio que vale a pena no último dia escutar do Senhor e Salvador olhando nos seus olhos e dizendo: muito bem, servo bom e fiel. Estão te perseguindo? Não pare de orar. Não retenha as mãos, mas continue com elas estendidas a abençoar, inclusive os que te perseguem. Quando o sofrimento bate a porta, muitas vezes nos sentimos tentados a desistir de lutar, a desistir de brigar, de dentes travados, para que esse sofrimento se transforme em glória. Mas olha, não pare. Ao final vai valer a pena, Lídia. Deus quer que você glorifique a Ele no teu sofrimento. Ocorre que às vezes que o sofrimento que você enfrenta é totalmente culpa sua, culpa minha. Há de lembrarmos disso também. Lembremos que muitas vezes passamos por esses problemas porque o erro foi nosso. Porque eu e você pecou. Porque nós fomos rebeldes. Se foi isso, aos lavados e remidos do Senhor Jesus Cristo só resta uma coisa: e não perca mais um minuto sequer. Humilhe-se diante do Senhor
Volte-se para Deus. Reconheça o seu erro. E triunfe sobre o seu sofrimento. E dessa forma, Ele, o Deus meu e teu, o Deus de nossa salvação, através desse sofrimento que vai ser convertido em glória, glorificado será Ele. O maior exemplo de conversão de sofrimento em glória ocorreu aonde? Você sabe onde ocorreu? Você sabe onde ocorreu a maior conversão de sofrimento em glória? Lhe lembra aonde? Na cruz. Muito bem, servos bons e fiel. Na cruz, no Monte da Caveira, no Gólgota, no Calvário do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer vencer teu sofrimento em glória? Olhe para a cruz e tome o teu Salvador como seu exemplo, como seu maior exemplo a ser seguido. Para a glória de Deus. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor.